Momento de conexão Brasil-Itália com o nosso italiano predileto, que vai trazer todas as informações do mercado financeiro e breaking news que deixou o italiano nervoso, hein? Boa tarde, Carlo Cauti, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Ziane, boa tarde ao nosso público, boa tarde aos nossos comentaristas. Pois é, né? Poucos segundos antes do compromisso mais importante do dia, ou seja, a entrada no Jornal da Oeste, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu nos presentear com uma notícia de última hora que eu vou ler ao vivo para vocês. Trump enviou uma carta para o presidente Lula e anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros que entrarão nos Estados Unidos. Uma carta muito dura. Eu estava lendo agora nos bastidores aqui do Jornal da Oeste essa carta que sinaliza ao presidente Lula que os produtos brasileiros serão taxados no mínimo em 50%, mas eu vou ler alguns trechos para a gente entender. A partir do dia 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos, separadas de todas as tarifas setoriais existentes. Se soma as tarifas setoriais, por exemplo, sobre o aço, sobre o etanol, que já existem hoje no comércio bilateral. Mercadorias transbordadas para tentar evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta, ou seja, uma nova tarifa ainda superior. O que ele quer dizer? Muitas vezes aqui no Brasil acontece que chega produto da China, muda, né, só a embalagem, né, ou coloca algum detalhe a mais e mandam para os Estados Unidos como se fosse brasileiro e não é. Né? Então, há uma polêmica sobre o aço, entre outras coisas. Enfim. Trump já antecipa então e ele diz, abre aspas, por favor, ao presidente Lula, entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com o seu país e é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual, etc, fecha aspas, etc, etc. Ou seja, é possível que tenha ainda mais tarifas. O ponto fundamental, e depois a gente abre, vamos ver o nosso Ibovespa, no primeiro parágrafo dessa carta, Donald Trump, depois de prezado senhor presidente, começa dizendo, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e eu respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente em caixa alta. Então, segue a carta de Trump ao Brasil, ao Lula. Em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais, ambas palavras em caixa alta, a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, etc, etc. Ou seja, são impostos duros, entre os maiores do mundo, a média normalmente é 10%, né, de imposto alfandegário, especialmente em relação a países como o Brasil, que tem uma balança comercial mais ou menos em equilíbrio com os Estados Unidos, contra o Brasil 50%, mais por causa dos abusos do Supremo Tribunal Federal, que sempre aqui nós denunciamos, e pela atuação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, essa perseguição que Trump está descrevendo, do que por uma questão meramente comercial. Isso é uma bomba em cima da economia, especialmente da Bolsa Brasileira, que amanhã vai com certeza começar o dia no vermelho profundo. O dólar, agora já fechou a Bolsa, né? Então não temos dados atualmente sobre isso. O dólar vai explodir provavelmente amanhã. Teremos sérios problemas para o mercado financeiro se esse imposto alfandegário se concretizar. E também, claro, para o mercado brasileiro. Né? Cauti, a gente vai fazer um pouquinho diferente agora, aproveitando aí essa breaking news que você trouxe pra gente. Os nossos comentaristas aqui no telão. Vamos fazer aqui a dobradinha com o nosso italiano, Diogo da Luz. Por favor, sua pergunta, Carlo Cauti. Muito boa tarde, Cauti. Eu tenho uma preocupação que já manifestei aqui.
todo esse movimento do Trump, mais importante que estar certo ou não, ele precisa dar certo. E eu fico pensando, ao seguir esse caminho, não há o risco do Lula politicamente ficar mais fortalecido para dar a impressão de que virou uma questão Brasil-Estados Unidos e tentar unir o Brasil? Por exemplo, os iranianos se uniram até a oposição mais com o governo que eles não gostam no Irã quando houve o ataque de Israel. É esse o receio que eu tenho aqui. Eu imagino se os Estados Unidos podem ter ações mais consistentes que realmente façam valer aquilo que o Trump está dizendo. Pois é, muito boa tarde. De fato, é um risco potencial que o nacionalismo, né, de fato, essa percepção de ter uma agressão externa possa levar muita gente, especialmente quem em 22 ficou em cima do muro, né, a turma que não quis tomar posição, etc., possa se ver como, né, agredida, né, pelos Estados Unidos. Né, o brasileiro é um povo nacionalista, é um povo bastante patriótico em geral. Mas, do outro lado, eu queria salientar que poucas horas atrás, a Câmara dos Deputados aprovou uma moção de louvor na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, antes mesmo de sair essa carta, mas logo após a Embaixada Americana soltar aquela nota dizendo que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo vítima de perseguição, a Câmara dos Deputados, na sua Comissão de Relações Exteriores, aprovou uma moção de louvor para Donald Trump. Ou seja, temos de fato aqui diferenciar aquilo que pode acontecer do clima político do Brasil e da percepção que muita gente tem do que tudo isso é necessário para tentar restabelecer o mínimo de ordem, o mínimo de civilização, né, jurídica no Brasil. Porque não esquecemos que aquilo que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal é indefensável sob qualquer ponto de vista jurídico e especialmente porque agride não tanto os cidadãos brasileiros em relação... Cidadãos brasileiros, perdão, cidadãos, estou confundindo com a nossa colega, cidadãos brasileiros no Brasil ou no exterior, mas também empresas brasileiras, empresas americanas, que operam no Brasil e nos Estados Unidos. Lembrando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir perfis de redes sociais de cidadãos brasileiros, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Então, temos esta questão também que acaba afetando as leis americanas e que, naturalmente, iria prever uma intervenção, uma ação americana em defesa, não tanto dos seus interesses, mas das suas leis. Kauti, antes de passar aqui a palavra para o nosso colega Serrão, a audiência fez uma pergunta bastante interessante para você. Se amanhã nós corremos o risco de ter um circuit breaker, né, uma parada total, qual é a sua percepção em relação a isso? Bom, para o nosso público entender, né, para a gente a pergunta de alguém que já opera a bolsa, circuit breaker é uma queda repentina tão rápida e tão pesada que acaba interrompendo por alguns minutos ou até por algumas horas ou até pelo dia inteiro, depende de quantas vezes acontece ao longo do dia, as negociações na Bolsa de Valores de São Paulo. Já aconteceu várias vezes, durante a pandemia, né, em março de 2020, quando aconteceu isso pela última vez, tivemos 15 ou 20 circuit breakers acontecendo ao longo de todo o mês. Antes disso aconteceu, por exemplo, no Joesley Day, né, quando o Joesley Batista fez aquela delação, na verdade gravou, né, o presidente Temer na época e entregou isso para a Polícia Federal. Isso acabou provocando, no dia seguinte, né, os mercados desabaram e tivemos um circuit breaker, o famoso Joesley Day. Pode ser que isso aconteça amanhã também. Ninguém tem a bola de cristal, considerando que a gente já está prevendo que haveria uma imposição de impostos alfandegários adicionais contra o Brasil, mas ninguém previa que fossem 50%. Todo mundo achava que iriam ser mais ou menos 10%, um pouco mais disso. Lembrando, Brasil e Estados Unidos não têm uma balança comercial bilateral que é desequilibrada. Diferente da China, que basicamente só exporta para os Estados Unidos mercadorias, né? Ou seja, tem um superávit comercial completamente desproporcional, né? Completamente não defensável, não, vamos dizer assim, não é algo equilibrado. Lá sim que os impostos alfandegários seriam apropriados para tentar reduzir, né, assim entra no mérito se isso é certo ou errado, mas para tentar reduzir esse déficit comercial entre americanos e chineses. No caso do Brasil isso não existe, temos uma balança comercial há alguns anos até favorável para os Estados Unidos, então ninguém esperava impostos tão altos assim. A ver também quais setores serão os mais afetados e como isso acaba impactando o dia a dia da nossa economia e da Bolsa também. Lembrando que as maiores empresas da Bolsa de Valores de São Paulo são a Petrobras, a Vale,
bancos brasileiros, ou seja, empresas não tão afetadas assim pelos impostos alfandegários, porque não são empresas que exportam diretamente tanto assim nos Estados Unidos. Mas isso sim poderia ter efeito em outras empresas, como a WEG, por exemplo, outras grandes exportadoras para o mercado americano. Jorge Serrão, sua pergunta ao Carlo Cauti. Um outro efeito colateral que a gente talvez precise analisar, Cauti, até que ponto a China não acaba sendo beneficiada por esse tarifaço do Donald Trump em relação ao Brasil, porque o Brasil reduz o comércio com os Estados Unidos, mas os chineses podem aproveitar essa oportunidade para aumentar ainda mais os negócios da China que eles têm feito em parceria entre o governo da traição e a turma do PCC. Vamos deixar claro aqui, PCC, Partido Comunista Chinês, que para os negócios, eles são capimunistas, capitalistas de Estado. E aí, a China pode se dar bem nessa história e acabar aproveitando essa oportunidade da pancada que o Lourão está dando com o tarifaço? Ótima pergunta, Serrão. Muito boa tarde também. Quando os americanos impuseram sanções contra a Rússia depois da invasão da Ucrânia, especialmente tiraram a Rússia do SWIFT, né? O que aconteceu? A Rússia não podia mais vender petróleo ou hidrocarbonetos em geral para outros países, especialmente para os países europeus, mas não apenas eles, né? Ou seja, a Rússia estava isolada. O que os chineses fizeram? Chegaram para os russos e falaram, é assim, você não pode vender para ninguém os seus produtos que mais exporta, então eu compro todos os seus produtos, ou seja, eu vou me substituir ao seu mercado de exportação, mas quem decide o preço sou eu. E quem decide a moeda também sou eu. E foi assim que desde 2022 os chineses estão comprando petróleo, gás e minério russo basicamente pela metade do preço e pagando não em dólares como faziam antes, mas em yuan, obrigando os russos a ganhar menos e a receber yuan, que ninguém quer, né, porque é moeda não conversível, moeda manipulada, etc., em seu banco central. Moral da história, a Rússia hoje é basicamente uma colônia da China, uma colônia de exploração de petróleo, minério e gás. No caso do Brasil, pode acontecer algo parecido? Sim, pode. Precisamos ver quais são os setores mais afetados, mas com certeza o agronegócio, que hoje já exporta a maioria da sua produção para a China, vai exportar ainda mais. A Vale, que hoje já exporta a maioria da sua produção para a China, vai querer exportar, vai ter que exportar ainda mais, mesmo se tem pouca operação nos Estados Unidos. A Petrobras, a mesma coisa. Lembrando que chegamos a anos em que 70% do petróleo da Petrobras era vendido para a China, né? Entre outras coisas. Agora, por outro lado, Serrão, só para dar um contraponto e terminar, vai ser muito difícil que a China comece a comprar produtos industrializados brasileiros, porque são mais caros, são concorrentes aos deles, né? E também lá na China tem altíssimas barreiras alfandegárias contra produtos manufaturados do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Então, sim ou não, dependendo do que vai acontecer, saberemos nas próximas horas.